Boa tarde, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade, tá? A nossa atividade de língua portuguesa, que nós iniciamos ontem. Então, eles fizeram até a atividade 3. Agora, nós vamos dar continuidade na atividade 4. Mas olha só, antes da gente fazer a atividade 4. A poesia é um texto em que o autor usa sua imaginação com liberdade para produzir tanto o conteúdo, que é aquilo que se pretende dizer, quanto a forma como ela é dita, ou seja, o formato do texto. E nós estamos falando sobre poema visual, ou seja, o formato do nosso texto é muito importante. Então, o poema visual é aquele cujo sentido é construído por meio de palavras e imagens. O poema visual se dá pela construção tanto da escrita quanto da imagem. Ou seja, a escrita formando a imagem, como nós já vimos. Agora eu vou deixar um vídeo bem legalzinho de poema visual aqui para vocês, rapidinho, tá? E depois nós vamos dar continuidade à nossa atividade 4. Galerinha, no poema visual, as palavras elas formam imagens e as imagens também podem formar palavras. É como se o poeta, a pessoa que fizesse esse poema visual, ela fosse um escultor que trabalha o poema até que ele tenha a forma desejada. Nós temos aí esse poema visual, onde nós podemos perceber a imagem de um relógio. E os versos desse poema nós podemos encontrar na posição onde se encontraria os ponteiros desse relógio, não é verdade? Olha que interessante. No próximo poema, olha que delícia! Esse poema lembra pra gente uma xícara, que pode ter um chá, um café ou um chocolate quente, aquilo que a sua imaginação te permitir. Imaginar. Olha, observa com a tia como alguns versos lembram a fumacinha de um café quentinho passado na hora. Que interessante, hein, esse poema visual da xícara. O próximo poema que vamos ver vai falar sobre carretel, linha, agulha. Observe que muitas vezes no poema visual, os versos tratam do desenho que está sendo mostrado pelo poema visual. E isso é o que torna ele mais legal, mais interessante de se ler. Podemos concluir então que o poema visual ele usa elementos visuais para criar a ideia de movimento. É como se a imagem se movimentasse de acordo com o que os versos do poema estão querendo dizer. Vejamos mais exemplos de poemas visuais. O primeiro poema, ele lembra muito um coração. Vamos ler o que diz esse poema? É fácil amar, difícil é esquecer, um amor inesquecível. O segundo poema de exemplo, ele fala de pingo de chuva. E olha como o poema parece uma gotinha de chuva, pessoal. Então, o poema visual, ele trabalha com isso, com o elemento visual. Ele relaciona tanto os versos do poema, o que esse poema está dizendo, com uma imagem visual, para dar essa ideia de movimento. Agora, vocês vão lá no material de apoio, tá? Não precisa retirar a folha, pode deixar ela lá, nesta folhinha aqui do lado. Então, o que nós temos? No material de apoio, nós temos um poeminha. Leia o poema disponível no material de apoio e transforme em um poema visual. Vocês vão transformar este poema em um poema visual. Ou seja, com que a escrita se torne um desenho, tá? Uma imagem que dê para entender este poema, que dê para a gente identificar esse poema, que represente este poema. Olha só, vamos fazer a leitura do poema. João montou um boneco maluco com cabeça de cebola, dentes de alho, 2 orelhões, barriga da perna, braços de cadeira, dedos de prosa, boca de noite, cabelos de milho, olhos de sogra, pernas de mesa, pés de moleque, unhas de fome. Então, ou seja, vocês vão montar um poeminha visual de acordo com o que está pedindo aqui esse poeminha, o que ele está falando. Então, vocês vão fazer um poema visual que a gente consiga identificar este poema, tá? Representando este poema. Depois de feito, vocês vão aí na página
22. Vamos falar sobre matéria de jornal. Olha só, leia silenciosamente o texto e aguarde as orientações. Então, nós vamos realizar a leitura sobre a vida e a obra de alguns poetas, como Sidônio Muralha, Mário Quintana e Cecília Meirelles. Então, olha só, aí do Sidônio Muralha, nós temos um poema escrito por ele. Esse poema chama Susto. Um hipopótamo turista é estranho, mas é verdade. Saiu da selva e foi ao dentista, no centro da cidade. A recepcionista ficou louca, fugiu toda a clínica. Quando o bicho abriu a boca, o dentista saltou pela janela. Ele é um escritor português de prosas e versos. Sidônio Muralha nasceu no dia 29 de julho de 1920. Por motivos políticos, precisou sair de Portugal e veio para o Brasil, escolhendo Curitiba para morar. Sidônio teve grande sensibilidade para escrever livros infantis, falando de animais, vida, esperança, paz e amor. Sidônio costumava dizer: escrevo como quem respira. Escrever é participar. É uma forma de alertar as consciências, tanto para construir um mundo mais decente e mais limpo. Aí nós temos o livro A Dança dos Pica-Paus, brinca com o som das palavras e com as características dos animais, e o leitor descobre a natureza. É o hipopótamo turista que vai ao dentista, a foca equilibrista cansada de ser artista, o sabiá zangado que está ressabiado, a cegonha que sonha e muitos outros bichos de tudo que é tipo e tamanho, que criam vida com alegria. Verso, humor nos poemas do escritor. Então aí nós temos o livro dele, A Dança dos Pica-Paus, onde ele apresenta vários poemas. Aí depois nós temos o Mário Quintana. Olha só, quem diz que ama a poesia e não a sabe fazer é apenas um poeta inédito que se esqueceu de escrever. O Mário Quintana, ele nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, ou seja, brasileiro, em 30 de julho de 1906. Ele aprendeu a ler em jornais e, com a ajuda de seus pais, aprendeu também o francês e o espanhol. Trabalhou em jornais e traduziu livros de grandes escritores, mas o seu forte mesmo sempre foram os poemas. Em 1940, lançou o seu primeiro livro de poesia, chamado A Rua dos Cataventos. Quando pediram ao poeta que falasse de sua vida, ele respondeu: minha vida está nos meus poemas são eu mesmo. Nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. Nariz de Vidro é uma coletânea da melhor obra deste poeta, um dos maiores da poesia brasileira de todos os tempos. É um livro que encanta pessoas de todas as idades. Então aí nós temos a coleção dele que mais fez sucesso, que é a coleção Nariz de Vidro, que são vários livros relacionados também ao poema. Depois nós temos Cecília Meirelles. Olha aí, nós temos o poeminha dela que chama O Eco. O menino pergunta ao eco: onde é que ele se esconde? Mas o eco só responde: onde, onde? O menino também lhe pergunta: eco, vem passear comigo. Mas não se sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer: migo, migo, migo. Os poemas deste livro, ou Isto ou Aquilo, que é o livro de Cecília Meirelles, falam de sonhos e fantasias. A casa da avó, os jogos e brinquedos, os animais e as flores ganham vidas nesses poemas. Então, olha lá, ela nasceu no Rio de Janeiro, então também brasileira. No dia 7 de novembro de 1901, 3 meses após a morte de seu pai, aos 3 anos, ela perdeu sua mãe, passando então a morar com a avó materna. Foi uma aluna exemplar e aos 9 anos escreveu seu primeiro verso. Aos 18 anos lançou seu primeiro livro de poema Espectros.
Amava as crianças e desde pequena tinha paixão pelos livros. Criou a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro. Foi professora e também diretora de colégio. Agora que nós já conhecemos um pouquinho mais sobre a vida desses três poetas, do Sidônio Muralha, do Mário Quintana e da Cecília Meirelles, nós vamos responder as questões com base nessa matéria de jornal. Então, nós vamos responder aí, por exemplo, na 2, sobre o texto lido. Responda as questões propostas. O subtítulo de cada parte do texto é o nome de um poeta. Quem são esses poetas? Tá? Aí na B, vocês têm uma tabelinha com o nome dos 3 poetas. E vocês vão preencher o local de nascimento de cada um e a data de nascimento. Depois, na 4, vocês têm a mesma tabelinha, mas agora com a data de nascimento, e vocês vão colocar a data de falecimento, tá bom? E depois vocês vão colocar a idade com que esse poeta faleceu, tá? Então vocês vão responder a página 24 e a página 25, de acordo com esse texto jornalístico, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem me chamar. Uma ótima atividade e uma ótima tarde para vocês.